Olá, bom dia, graça e paz a você e sua família neste despertar com Deus. Vamos dar sequência em nossa jornada bíblica, despertar com Deus, nosso momento diário de comunhão com Deus, através do estudo de um capítulo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 no livro de Números. E este capítulo nos apresenta o tema A Murmuração e a Serpente de Bronze. Vamos então aos detalhes e aos ensinamentos, às lições que este importante capítulo nos traz. Em Números 21, se descreve vários eventos durante a jornada dos israelitas no deserto. O capítulo começa com a derrota do rei cananeu de Arad pelos israelitas. No entanto, o povo mais tarde reclama novamente da falta de comida e água, levando Deus a enviar cobras venenosas como punição. Quando o povo se arrepende, Deus então o instrui Moisés a fazer uma serpente de bronze, e aqueles que olhassem para ela seriam curados das picadas das serpentes. O capítulo também relata as vitórias dos israelitas contra os reis amorreus Siom e Og. Números 21 enfatiza então a nós as consequências da reclamação e o significado da confiança na orientação e proteção de Deus durante sua jornada para a terra prometida. Importantes lições nós encontramos neste capítulo 21. Vamos então aos comentários dos versículos. Versículo 1, rei de Arad. Arad ficava a cerca de 80 quilômetros ao norte de Cádiz e a cerca de 27 quilômetros ao sul de Hebrom. A região é conhecida hoje, nos dias atuais, como Tal Arad. Pelo caminho de Atarim ou pelo caminho dos espias. E também apresenta o versículo 1, cativos. Ao que parece, o rei pegou alguns retardatários do povo ou nas laterais da fila de marcha, pois caso tivesse atacado a força principal, é provável que houvesse algum relato de mortes na batalha. O versículo 2 descreve agora a destruição total. Isso significava uma total e imutável dedicação a Deus, o que neste contexto significava que os itens dedicados seriam completamente destruídos e Israel não poderia usá-los. Os cananitas não eram parentes dos israelitas como os edomitas. Assim, os israelitas retaliaram contra a agressão não provocada. Agora o verso 3, Orma. Essa palavra significa destruição e também um sentido de dedicação a Deus. Refere-se à destruição sagrada. Este foi o lugar para onde os amalequitas e cananitas fizeram recuar os israelitas quando estes tentaram conquistar Canaã sem a direção e a presença de Deus, lá do capítulo 14, depois do relato dos espias e da rebelião. Então Deus os trouxe de volta a este lugar da derrota anterior e agora deu-lhes a vitória.
Olha que detalhe interessante. Então, agora, com a bênção, com a proteção e a direção de Deus, a vitória veio. Jamais devemos fazer qualquer coisa sem antes nós buscarmos a direção e a certeza da aprovação de Deus. Verso 6, serpentes abrasadoras. Aparentemente, suas picadas causavam uma dor ardente. E morreram muitos do povo de Israel, nos traz o relato. As mortes ocorreram porque Deus havia retirado sua mão protetora. Amigo ouvinte da palavra de Deus, as serpentes, elas sempre existiram naquela região e no deserto. O que acontecia antes é que a proteção de Deus impedia elas de atacarem o povo. Agora, por causa da murmuração, Deus simplesmente retira sua mão protetora e as serpentes então atacaram. A região por onde viajavam era cheia de serpentes e escorpiões. Isso também está escrito em Deuteronômio 8, verso 15. Portanto, cada dia era um milagre da proteção divina. Mas nessa ocasião, o Senhor retirou sua proteção e permitiu, então, que as víboras atacassem o povo. Assim acontece muitas vezes na vida humana hoje, né? Quando nós muitas vezes reclamamos, achando que está ruim, coisas piores podem acontecer para realmente cairmos na real. Versos 8 e 9, serpente de bronze, ela tipifica Jesus Cristo. Inclusive, o próprio Senhor Jesus fez menção desta ocasião, deste relato, a Nicodemos, naquela entrevista, naquela visita de Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Feito pecado por nós para nos salvar. Olhar e viver era a mais simples manifestação de uma fé singela. Ver aqui é esperar, é um olhar de fé, ok? É um olhar onde nós esperamos a cura, a salvação, onde nós dependemos de Jesus e onde nós cremos nele como nosso Salvador. É esse olhar. Como ilustração, podemos dizer que a serpente é o pecado que requer o juízo de Deus. A haste lembra a cruz de Cristo, onde foi oferecido substitutivamente para nos salvar. Todos os que olharem para ele com fé receberão dele a salvação e a vida. Essa serpente de bronze, que tinha que ser guardada como lembrança da misericórdia de Deus, foi usada mais tarde como objeto de idolatria. Você sabia? No tempo do rei Ezequias, a despedaçou e a chamou Neustã, isto é, pecado de bronze. Esta escultura não devia ser adorada e nem era um instrumento mágico. Em Taberá, Deus simplesmente retirou o perigo, o fogo de todos quando Moisés intercedeu por eles. No capítulo 11. Mas agora a cura na picada dependia de escolher olhar para uma representação da origem do mal que o povo havia causado sobre si mesmos. Assim, olhar era uma forma de confissão não verbalizada. Jesus disse que ele seria levantado na cruz como a serpente de bronze, para que todo aquele que crer tenha vida eterna. Se olhava para a de bronze, a serpente, o povo sabia que não era suficiente apenas olhar,
para a serpente, mas o olhar devia ser acompanhado de fé, já que não havia cura na serpente em si mesma. Era possível contemplar a imagem sem ser curado, tá? Se a pessoa não colocasse fé em Deus como divino restaurador. E de modo semelhante, as ofertas apresentadas sem fé eram desprovidas de valor. Agora, comentando o verso 12, vale dizer Ede: por este tempo, o último representante da velha geração rebelde, proibida de entrar em Canaã, já havia morrido. Agora, a nova geração poderia tomar a terra prometida. O verso 14, livro de guerras, este registro se perdeu, assim como o livro dos justos. No verso 16, Ber significa poço de água. Deus trouxe o povo de novo a uma questão de repetida queda no passado, a falta de água, para que eles tivessem uma oportunidade de acreditar em Deus. Desta vez, eles finalmente entenderam. Agora o verso 17, cantou Israel este cântico. É difícil exagerar a importância de um bom poço nos países orientais. Eles eram motivo de cântico de louvor e de disputas violentas. Comentando os versos 21, os israelitas precisaram viajar para o norte através das áreas a leste do rio Jordão, onde se encontra agora a Jordânia, para entrar em Canaã por Jericó. Mas os reis Seom e Bazã se recusaram a deixá-los passar em paz. Com o poder divino, os israelitas se defenderam, com tanto sucesso que eles capturaram os territórios destes reis da Transjordânia. Isto encorajou os israelitas que eles também tomariam Canaã, cooperando com Deus, contra o relatório negativo dos espias. A vitória do povo de Deus sobre Seom, rei dos amorreus. Os amorreus não formavam uma nação, mas eram nômades, que às vezes conseguiram certos territórios. Seom seria apenas um entre os muitos líderes amorreus, e sua moradia na época da invasão deve ter sido as montanhas pelas quais o rio Jordão passava. O verso 29 descreve o deus dos moabitas, chamado Quemos. Você sabia que este era um terrível ídolo e que os adoradores deste deus ofereciam sacrifícios humanos, principalmente seus próprios filhos? Versos 31 a 35, a vitória sobre o rei de Bazã. Bazã é o nome do território que fica ao norte dos amorreus, que veio a ser conquistado pelos israelitas e mais tarde foi a porção da tribo de Gade e de Ruben. As tentativas de barrar o caminho do povo de Deus para a terra prometida foram sugestões das ciladas que Satanás lança contra os crentes para que não entrem no gozo do Senhor, engendrando aflições aos crentes para que não sintam a plenitude da vida que Cristo deseja dar-lhes aqui nesta terra. Então tem um significado, né? Estas provações, essas dificuldades também se repetem hoje em nossa jornada rumo ao céu e a nova Canaã. Finalizando o comentário, verso 33, Og, o rei de Bazã, o último de uma raça de gigantes. Esta era uma região famosa por suas ótimas pastagens, onde se desenvolviam grandes rebanhos. Agora vamos para a jornada em redor de Edom, no livro Patriarcas e Profetas. Logo depois de partirem do Monte Or,
Os israelitas sofreram revés em um combate com Arade, um dos reis cananeus. Mas, como fervorosamente buscassem auxílio de Deus, foi-lhes concedida a ajuda divina, e seus inimigos foram derrotados. Esta vitória, em vez de inspirar gratidão ao povo e levá-lo a sentir a sua dependência de Deus, tornou-os jactanciosos e presunçosos. Amigos, um parêntese, veja que alerta que fica para nós. Geralmente, quando nós conseguimos alguma vitória, algum sucesso na vida, a tendência é nos orgulharmos, nos sentirmos fortes e capazes. E aí vem o perigo, onde nós perdemos o nosso senso de dependência, a nossa humildade, e então vem aí a cilada, do inimigo que aconteceu com o povo. Se tornaram jactanciosos e presunçosos. E o que aconteceu? Logo caíram no velho hábito de murmurar. Estavam agora descontentes porque os exércitos de Israel não fora permitido avançar contra Canaã imediatamente depois de sua rebelião, por motivo do relato dos espias quase 40 anos antes. Declararam ser sua longa peregrinação pelo deserto uma demora desnecessária, raciocinando que poderiam ter vencido seus inimigos tão facilmente outrora como agora, então. Continuando sua jornada em direção ao sul, estendia-se seu itinerário através de um vale quente, arenoso, destituído de sombra ou vegetação. O caminho parecia longo e difícil e sofriam cansaço e sede. De novo, não puderam suportar a prova de sua fé e paciência. Ocupando-se continuamente com o lado tenebroso de suas experiências, separaram-se mais e mais de Deus. Perderam de vista que, caso não houvessem murmurado quando cessou a água em Cádiz, ter-lhes ia sido poupada a jornada em redor de Edom. Deus tivera o propósito de melhores coisas para eles. Devia ter-se-lhes enchido de gratidão o coração para com ele, por haver-lhes punido de modo tão leve o pecado. Mas em vez disso, lisonjeavam-se de que, se Deus e Moisés não houvessem intervindo, poderiam agora estar de posse da terra prometida. Depois de trazerem sobre si dificuldades, tornando sua sorte muito mais rigorosa do que era intuito de Deus, a ele atribuíram todos os seus infortúnios. Assim alimentavam amargos pensamentos com relação ao seu trato para com eles, e finalmente ficaram descontentes com tudo. O Egito parecia-lhes brilhante e mais desejável do que a liberdade e do que a terra para a qual Deus os estava guiando. Condescendendo os israelitas com o espírito de descontentamento, dispuseram-se para achar defeitos mesmo em suas bênçãos. Olha que coisa terrível. Diz o verso 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Moisés apresentou com fidelidade ao povo o grande pecado deles. Fora o poder de Deus apenas que os preservara naquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões, de secura em que não havia água. Em cada dia das suas viagens, tinham sido guardados por um milagre da misericórdia divina. Em todo o caminho, sob a guia de Deus, tinham encontrado água para refrescar os sedentos,
pão do céu para satisfazer a fome, paz, segurança, debaixo da nuvem que dava sombra durante o dia e debaixo da coluna de fogo à noite. Anjos lhes haviam ministrado enquanto subiam as montanhas rochosas ou desfilavam pelas ásperas sendas do deserto. Apesar das dificuldades que tinham sofrido, nenhum havia que fosse fraco em todas as suas fileiras. Seus pés não se haviam inchado nas longas jornadas, tampouco se lhes envelheceu a roupa. Deus subjugara diante deles as feras rapinantes e os répteis venenosos da floresta e do deserto. Se com todos estes sinais de seu amor o povo ainda continuava a se queixar, o Senhor retiraria sua proteção até que fossem levados a apreciar seu misericordioso cuidado e ao voltar-se para ele com arrependimento e humilhação. Porque tivessem sido protegidos pelo poder divino, não se compenetraram dos incontáveis perigos de que se achavam continuamente rodeados. Em sua ingratidão e incredulidade, haviam desejado a morte, e agora o Senhor permitiu que esta viesse para eles. As serpentes venenosas que infestavam o deserto foram chamadas serpentes ardentes por causa dos terríveis efeitos produzidos por sua mordedura, que causava inflamação violenta e morte rápida. Removendo-se de Israel a mão protetora de Deus, grande número de pessoas foram atacadas por esses animais venenosos. Houve então terror e confusão por todo o acampamento. Em quase cada tenda havia moribundos ou mortos. Ninguém estava livre. Muitas vezes o silêncio da noite era interrompido por gritos penetrantes que significavam novas vítimas. Todos estavam ocupados em tratar dos sofredores ou esforçando-se com um cuidado torturante por proteger os que ainda não tinham sido picados. Nenhuma murmuração escapava agora de seus lábios. Comparados com seu sofrimento presente, as dificuldades e provações anteriores pareciam indignas de qualquer consideração. O povo humilhou-se agora perante Deus. Vieram a Moisés com suas confissões e rogos. Havemos pecado, disseram, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Descreve o verso 7. Pouco antes, haviam-no acusado de ser o seu pior inimigo, a causa de todas as suas angústias e aflições. Mas sabiam que a acusação era falsa, mesmo quando as palavras estavam em seus lábios, e mal chegar a dificuldade real, correram para ele como o único que poderia interceder junto a Deus por eles. Disseram: ora ao Senhor. Clamaram: que tire de nós essas serpentes. Foi divinamente ordenado a Moisés a fazer uma serpente de metal, assemelhando-se às serpentes vivas, e erguê-la entre o povo. Para esta, todos os que haviam sido feridos deviam olhar e encontrariam alívio. Ele assim fez e repercutiu por todo o acampamento a alegre notícia de que todos os que houvessem sido mordidos poderiam olhar para a serpente de metal e viver. Muitos já haviam morrido, e quando Moisés ergueu a serpente sobre a haste, alguns não queriam crer que meramente o olhar para a figura de metal os curaria, e estes pereceram em sua incredulidade. Muitos havia, contudo, que tinham fé no meio que Deus provera. Pais, mães, irmãos e irmãs,
estavam ansiosamente empenhados em ajudar amigos sofredores e moribundos a fixar na serpente os seus desfalecidos olhares. Se estes, embora abatidos e moribundos, tão somente pudessem olhar uma vez, eram perfeitamente restabelecidos. O povo bem sabia que na serpente de metal não havia poder para causar tal mudança nos que a contemplavam. A virtude curadora provinha de Deus tão somente. Em sua sabedoria, escolheu Ele, Deus, este meio de demonstrar o seu poder. Por essa simples maneira, o povo foi levado a reconhecer que aquele mal lhes fora acarretado por seus pecados. Foi-lhes também afirmado que, enquanto obedecessem a Deus, não tinham motivo para temer, pois Ele os preservaria. O levantamento da serpente de bronze deveria ensinar a Israel uma importante lição. Não poderiam salvar a si mesmos dos efeitos fatais do veneno em seus ferimentos. Apenas Deus os poderia curar. Contudo, exigia-se-lhes mostrar fé no meio que Ele provera. Deviam olhar a fim de viverem. A sua fé é que era aceitável diante de Deus, e olhando a serpente, mostravam a sua fé. Sabiam que não havia virtude na serpente mesma, mas era ela um símbolo de Cristo, e a necessidade de fé em seus méritos era-lhes assim apresentada ao Espírito. Até ali, muitos haviam trazido suas ofertas a Deus e entendiam que, assim fazendo, efetuavam uma ampla expiação por seus pecados. Não depositavam sua confiança no Redentor vindouro, de quem essas ofertas era apenas um tipo. O Senhor queria agora ensinar-lhes que seus sacrifícios em si mesmos não tinham mais poder, nem virtude, do que a serpente de bronze, mas deviam, como aquela, dirigir a mente a Cristo, a grande oferta pelo pecado. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, quando confiarmos em Deus completamente, quando contarmos com os méritos de Jesus como um Salvador que perdoa o pecado, receberemos todo o auxílio que pudermos desejar. Que ninguém olhe para si como se tivesse poder para salvar-se. Jesus por nós morreu, porque éramos impotentes para fazer isso. Nele está nossa esperança, nossa justificação e nossa justiça. Quando vemos nossa pecaminosidade, não devemos desalentar-nos e recear que não temos Salvador, ou que Ele não tem pensamentos de misericórdia para conosco. Nessa mesma ocasião está Ele convidando-nos para chegar a si em nosso desamparo e sermos salvos. Este texto profundo, relacionado ao episódio do capítulo 21, da serpente de bronze, está a partir da página 427 do livro Patriarcas e Profetas. Que texto solene relacionado a este episódio do capítulo 21. Agora, vamos aplicar o capítulo de hoje em nossas vidas. Infelizmente, somos demasiadamente parecidos com o antigo povo de Deus. Observe, Moisés não se envolveu na guerra contra Edom por ordem de Deus,
por outro lado, envolveu os cananitas de Arade numa batalha que culminou na vitória israelita. Com a vitória, Israel motivou-se um pouco, porém, ainda não se libertara completamente da rebeldia e oposição ao líder instituído por Deus. Além de detestar a comida miraculosamente enviada por Deus no deserto, o maná, por conta disso, Deus pedagogicamente trabalhou sistematicamente a rebeldia deles, mostrando a necessidade de confiarem plenamente nele. Deus enviou então, permitiu as serpentes do deserto, as serpentes venenosas, e apresentou a eles o Evangelho ilustrado na serpente de bronze. Esse era o único meio de livrarem-se do salário do pecado, que é a morte. Amados, os problemas da vida visam alertar-nos, abrir nossos olhos. Precisamos ser cientes que nós somos frágeis, merecedores da morte, e só é possível mudar essa situação e obter a vida confiando plenamente em Jesus. Reclamar de Deus e do que Ele faz implica multiplicar problemas, como aconteceu com o povo neste episódio, e nunca solucionar. Murmuração resulta da falta de confiança em Deus. Isso é como um veneno letal de serpentes abrasadoras. Avançar e obter vitória em nossa trajetória espiritual só é possível quando eu e você permitirmos que Deus atue em nossa história. Agora a reflexão final: todas as vezes que rejeitamos a provisão de Deus para a nossa vida, estamos a replicar as palavras de Israel, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Caímos no perigo de dar as costas ao cuidado do Senhor e termos que enfrentar sozinhos os desertos da vida. Muitos, contudo, nesta lida solitária, selam o seu destino final, perecendo pelo caminho. O Senhor nos convida hoje a olhar para a cruz e viver. Mesmo que em algum ponto da nossa caminhada tenhamos nos desviado do propósito divino e sido contaminados pelo veneno mortal do pecado, assim diz o Senhor em Isaías 45:22, olhai para mim e sede salvos. Assim como Deus deu tantas vitórias a Israel, Ele deseja falar, Ele deseja fazer de nós vitoriosos em Cristo Jesus. A verdade é que nós temos um conflito a enfrentar todos os dias e precisamos, assim como o povo no deserto, antes de qualquer outra coisa, crer em Jesus e em seu perfeito sacrifício e reconhecer o seu cuidado por nós. Creia que aquele que já venceu a morte eterna por nós é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensarmos. Como Paulo, não duvidemos que muito em breve se cumprirá a palavra que está escrita em 1 Coríntios 15:54. Tragada foi a morte pela vitória. Para isso, vigiemos e oremos. Amém? Que Deus seja louvado pela palavra que nos traz nesta manhã, neste momento de comunhão. Capítulo muito significativo, capítulo muito importante, onde Jesus, pessoalmente, usou este episódio, usou este capítulo para ensinar uma solene verdade
a um mestre da lei em Israel, que fora Nicodemos. Amigo ouvinte, nosso pensamento do dia: em qualquer situação, olhar com fé para Cristo é a solução. Que eu e você possamos aplicar o ensino deste capítulo em nossas vidas cada dia. Vamos orar? Senhor Jesus, santificado seja teu nome, graças te damos pelo dom da vida, pelo seu cuidado diário para conosco. Te agradecemos principalmente porque através do teu sacrifício, da sua morte, o Senhor nos livrou da condenação do pecado e hoje podemos olhar a Ti como nosso Salvador e crer que o Senhor pode e quer nos curar e nos salvar. Não permita, Senhor, que venhamos a descrer ou a desconsiderar este único meio de salvação que há em Ti como nosso Salvador. Ajude cada pessoa que está acompanhando este momento, este estudo, para que possamos, Senhor, fixar os nossos olhos em Ti e que possamos assim ser perdoados e livres da morte. Fica conosco, nos guarde dos perigos deste mundo. Sabemos, Senhor, que sem a sua proteção nós estamos perdidos. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e não esquecendo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço por gentileza, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, familiares e que nós possamos diariamente estar buscando essa comunhão, esta presença de Deus e também o aprendizado capítulo a capítulo. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente para o estudo do capítulo 22. Um grande abraço, tchau, tchau.